Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando o seu programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua companhia. Estamos no ar em Recife, região metropolitana, através do canal 14 e em todo o estado de Pernambuco pelas repetidoras da Rede Brasil. Também pelo Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Hoje estudaremos a 8ª lição com o título Jesus viveu a experiência humana. E para comentar esta lição, contamos com a presença do evangelista Alessandro Barreto. Pai do Senhor, irmão Alessandro. A paz do Senhor, pastor Nando Jackson. Do professor, diácono, irmão Ramon Diego. Pai do Senhor, irmão Ramon. Paz do Senhor, pastor Nando Jackson. E do professor e auxiliar, irmão Givanildo Hermano. Pai do Senhor, irmão Givanildo. Paz do Senhor, pastor. É um prazer estar aqui mais uma vez. Nesta lição, veremos a experiência humana de Jesus nas profecias do Antigo Testamento. Estudaremos esta experiência através do seu nascimento. Pontuaremos pelo meio da observância da lei. Notaremos esta experiência por suas limitações e necessidades e, por fim, falaremos sobre a experiência humana de Jesus através da sua vida social. Evangelista Alessandro, o senhor poderia ler, por favor, o texto áureo desta semana? Sim, pastor. Pois não, diz assim: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 23. Irmão Ramon, qual a verdade prática desta semana? Sim, senhor, pastor. A verdade prática diz o seguinte: o Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. Irmão Givanildo, quais os objetivos da lição desta semana? A lição possui 3 objetivos. O primeiro é identificar a experiência humana no ministério de Jesus. O segundo objetivo é explicar as heresias que negam a humanidade de Jesus. E o terceiro e último, reconhecer como essas heresias se apresentam atualmente. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 43 ao 51, e Mateus, capítulo 26, versículos 37, 38 e 42. Acompanhe conosco. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia, e achou a Filipe e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em que não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que, daqui em diante, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. E, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo segunda vez, orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a 8ª lição que tem como título Jesus viveu a experiência humana. Semana passada nós estudamos a lição de número 7 que teve como título
as naturezas humana e divina de Jesus. E naquela lição, nós pudemos estudar no primeiro tópico sobre o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. E aqui pontuamos que, metodologicamente, o pastor Ezequias tem utilizado sempre o primeiro tópico com a demonstração bíblica da doutrina, do tema da lição, e é nesta lição, e é neste tópico que o professor deve dar o maior tempo, porque lá está o cerne da doutrina, para refutar aquilo que será demonstrado no segundo e no terceiro tópico. No segundo tópico da lição, nós aprendemos sobre as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza. E aí nós estudamos sobre o nestorianismo e o monofisismo, e bem como foi apresentada a devida refutação. E o pastor conclui com o Concílio de Calcedônia, que é a reafirmação da doutrina bíblica. E no terceiro e último tópico, nós aprendemos sobre o perigo dessas heresias na atualidade. Os monofisistas atuais, os quenoticistas e a mariolatria, bem como as suas respectivas refutações. Hoje nós estamos na lição 8, que, aliás, nós concluímos esta sequência de lições cristológicas. Nós mencionamos aqui lá no início do trimestre que o pastor Ezequias, ele dedicou 5 lições, considerando a da Trindade, 6 lições para tratar sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Daí dá para você ter uma ideia, querido professor, querido aluno, da profundidade e extensão desta doutrina. E pontuamos a semana passada que não só a doutrina de Cristo, a cristologia, mas também a doutrina da Trindade são as duas doutrinas mais complexas, embora não sejam irracionais, elas são suprarracionais, podem ser devidamente apresentada e demonstrada nas Escrituras, e a base e o fundamento destas duas doutrinas estão na Palavra de Deus. Então, nós estamos encerrando o ciclo, né, desta jornada cristológica, vamos assim dizer, essa jornada cristológica, esse passeio na doutrina de Cristo, e não poderia deixar de ser fecharmos este ciclo falando de Jesus e sua experiência humana. Então, a lição dessa semana, Jesus viveu a experiência humana. Ministro Alessandro, hoje nós encerramos aquele ciclo, né, de estudos. Então, mesmo assim, mas pastor, a gente já estudou tanto, já falou sobre a natureza humana de Cristo, a natureza divina de Cristo, Cristo como pessoa da Trindade, e agora vai falar sobre a experiência humana. Nós comentamos aqui em outros momentos e que a cristologia é a doutrina cristã mais atacada pelos opositores da fé. E por ser ela o objeto de maior ataque, os diversos tipos de heresias vão surgindo. Então, esta lição, neste ciclo de 6 lições abordando a cristologia, mostra não só a importância da cristologia na doutrina cristã, mas, sobretudo, a necessidade de nós, cristãos, estarmos familiarizados com cada tópico, com cada questão que esta doutrina nos traz a partir da Bíblia Sagrada. Isso mesmo, pastor, perfeito. Quando a gente olha para a história da igreja, por exemplo, mais de 20 concílios ecumênicos aconteceram ao longo de 20 séculos, né? Desde o primeiro, que é lá em Jerusalém, até os nossos dias. E o interessante notar, pastor, que destes mais de 20 concílios, que são reuniões onde os bispos se reuniram, os líderes da igreja, para decidir algum assunto, quase a metade deles é só sobre a pessoa de Cristo. E um detalhe, do primeiro século até o 5º século, a principal discussão era cristológica. Então, de fato, é necessário, pastor, estudarmos aspectos da pessoa de Cristo
de forma minuciosa. Por isso que o pastor Ezequias Soares, de forma sábia, ele dividiu a cristologia em 4 lições, salvo engano, 4, quase 5 lições, 4 lições, porque são aspectos importantes. E essa de hoje, por exemplo, que é a experiência humana, porque uma coisa é falar sobre Jesus como sendo homem, como tendo o verbo tendo sido encarnado. Outra coisa é falar a experiência deste verbo encarnado, que é justamente a lição de hoje. Então não há nenhuma redundância, pelo contrário, é uma complementação do assunto, e por isso se faz necessário, sim, pastor, estudarmos esse viés que é tão importante da lição de hoje. Então, a lição de hoje, irmão Ramon, ela, em algum sentido, ela vai trazer os argumentos que foram tratados sobre a encarnação, sobre a natureza humana de Cristo, só que com um toque especial, porque vai mostrar a vida social de Jesus. Que aparentemente, algumas pessoas até levantam questões de que de ver Jesus apenas como uma personagem religiosa, que se preocupava exclusivamente com a religião e não tinha uma vida social. E esta lição vai mostrar que Jesus tinha, sim, a sua vida religiosa e tinha também a sua vida social. Perfeito, pastor. Muito bem falado, e a gente vai ver no decorrer da lição que Jesus ele teve aí a sua participação na vida social. Jesus esteve entre os discípulos, Jesus esteve entre os amigos, Jesus visitou diversas casas. Por mais que você não acredite que Jesus não existe, a própria história, por exemplo, Tácito vai citar sobre Jesus, Plínio vai citar sobre Jesus, o historiador Flávio José vai citar sobre Jesus. Então, por mais que alguém não acredite, porque a gente observa que muitas pessoas não acreditam na pessoa de Jesus, mas é só olhar para a história que a história vai comprovar que Jesus existiu, pastor. Eu queria chamar a próxima tela, por favor. Próxima tela nós temos a palavra-chave, que é a palavra experiência, né? Experiência, que é o tema da nossa lição. E aí nós temos os 3 objetivos. Isso, os objetivos da lição estão relacionados a essa experiência de Jesus. Então, primeiro, identificar a experiência humana no ministério de Jesus. Então, só o próprio texto áureo diz isso, né? Que Jesus percorria toda a Galileia. E o que era que ele fazia? Ele ensinava nas sinagogas, ou seja, Jesus era um personagem real, que entrava nas sinagogas, que pregava o evangelho, que curava os enfermos. Então, o mundo da época, vamos dizer assim, os contemporâneos de Jesus tiveram a oportunidade de conhecê-lo, de andar com ele, falar com ele, tocá-lo, né? Então não tem como negar que Jesus realmente foi um homem, tornou-se um homem, teve uma experiência humana. O segundo objetivo é explicar as heresias que negam a humanidade de Jesus, como já vimos aí, o apolinarismo ou o apolinarianismo, e também a outra heresia que estaremos estudando ainda nesta lição, que é exatamente sobre o monotelismo. Ambos negavam essa humanidade de Jesus. E reconhecer como essas heresias se apresentam atualmente, ou seja, essas heresias voltam à tona, e há quem negue que Jesus realmente foi um ser, um personagem humano, foi um personagem real. Vamos para a próxima tela. E aí na próxima tela nós temos uma citação do livro do pastor Ezequias, na página 104, onde ele diz o seguinte: o Senhor Jesus não viveu como anacoreta, ou seja, como monge ou eremita em retiro, solitariamente isolado da sociedade, e nem ensinou essa prática aos seus discípulos. Ele teve vida social e religiosa junto de outras pessoas de sua comunidade. Não há na Bíblia que dê sustentação a uma vida de ermitão. As experiências de Jesus como homem são manifestas nos evangelhos, nos diálogos e debates com as pessoas e autoridades religiosas, e tudo isso mostra com clareza que ele teve vida social e religiosa. Então, nós temos aqui 2 situações que é importante até esclarecer. Primeiro, porque há aqueles evangelistas Alessandro que dizem que Jesus era um essênio, né? Lembrando que os essênios eram um grupo religioso do primeiro século, que era
vivia isolado no deserto. Eles não reconheciam os saduceus, não reconheciam os fariseus, não reconheciam o templo de Jerusalém, porque para ele toda a sociedade estava debaixo do pecado, tinha se desviado do verdadeiro rito e do verdadeiro pacto com Yahvé. Então eles viviam isoladamente, tinham suas práticas ascetas e esperavam a vinda do Messias. Aí alguns estudiosos chegam a dizer, não, Jesus foi um essênio. Só que a lição de hoje vai na contramão, porque o essênio ele não tinha uma vida social, ele não vivia em Jerusalém, ele vivia no deserto e Jesus teve uma vida ativa em meio à sociedade, que é essa lição, que é a premissa maior desta lição. Ele interagia com as pessoas, ele vivia na sociedade. Então, já se descarta que Jesus era um essênio. Por outro lado, também surge na história da igreja um movimento chamado monasticismo, onde muitos cristãos, monges, se isolavam da sociedade por uma série de razões. Eles tiveram um papel fundamental na preservação dos manuscritos. Isso aí a gente não pode discutir. Mas havia uma compreensão equivocada sobre santidade, sobre viver uma vida de devoção com Deus, e para eles, essa vida, o indivíduo tinha que sair da vida social para se isolar, para poder viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, como se o pecado tivesse só na sociedade. Então, esse texto aí, irmão Alessandro, é um texto bastante esclarecedor que vai mostrar que Jesus nem era essênio e nem era adepto da prática monástica. Perfeito, pastor. E aqui, complementando ainda, pastor, 3 termos aqui que são intercambiáveis, por assim dizer, não é? É anacoreta, ermitão e eremita. Esses 3 termos querem dizer basicamente a mesma coisa. Era aquele grupo de pessoas que viviam, como o senhor já disse, de forma isolada, nos desertos, sem nenhum contato com a sociedade, por diversas interpretações equivocadas, por assim dizer. E quando a gente vem para a vida de Jesus, a gente vê o oposto disso. João, por exemplo, ele começa o evangelho dele escrevendo já no capítulo 2, Jesus numa festa de casamento. Ora, se ele fosse um ermitão, se ele fosse um anacoreta ou um eremita, se ele fosse alguém antissocial, se ele vivesse nos desertos, tivesse uma experiência isolacionista, Jesus não estaria no casamento. Então, João já começa quebrando, pastor, essa perspectiva equivocada sobre a vida de Jesus. Quando a gente olha para os evangelhos, por exemplo, a gente vai ver Jesus não só em casamento, vai ver Jesus fazendo visita a enfermos. Ele vai na casa de Pedro e a sogra de Pedro está doente e ele cura. Mas não só cura, ele janta ali com aquelas pessoas. Ele vai na casa de Lázaro, não é? Pelo menos 3 ocasiões diferentes, antes de Lázaro morrer, quando Lázaro estava morto e ali há a ressurreição, e depois, pastor, momentos antes da sua crucificação, ele vai lá com aquela família, senta com eles, janta, ele é ungido por Maria naquele momento. Isso fala de um relacionamento social. Jesus era uma pessoa que era socialmente conhecida. É por isso que quando o professor Ramon, no início, falou sobre esses historiadores romanos, ele citou aqui Tácito, Plínio e também o historiador judeu Flávio Joséfo, todos eles vão mostrar, pastor, que Jesus teve um relacionamento social como pessoa. Isso... Não é só a Bíblia quem diz isso, os historiadores também afirmam isso. Perfeito, perfeito. Então, até o próprio Talmud, o que é o Talmud? O Talmud é um comentário bíblico, por assim dizer, relacionado aos textos do Antigo Testamento, que trazem a interpretação de alguns estudiosos judeus e rabinos, por assim chamar. E o próprio Talmud relaciona Jesus como uma pessoa socialmente real. Jesus é um ser histórico. Jesus não é só um ser da fé. Nós cremos que ele é o Messias pela Bíblia, mas ele é um ser também da história. Há comprovações históricas que Jesus viveu socialmente. Por que não dizer, pastor, concluindo aqui, o momento do batismo? Lucas, que é um grande historiador, ele diz assim, olha, Teófilo, excelentíssimo Teófilo, eu fiz aqui uma pesquisa apurada, minuciosa, e quero te contar detalhes sobre a vida desse ser, historicamente falando, Jesus, que é real. E ele já começa mostrando Jesus indo para o deserto.
Jesus também teve esse momento de se isolar para um período específico de oração, mas ele não viveu toda a sua vida aí, pastor. Depois o texto diz que ele voltou do deserto e continuou seu ministério. Ele escolheu apóstolos, né? Ele curou pessoas, ele dormiu em determinados lugares, ele atendeu pessoas. Então, isso mostra, pastor, dentre outras coisas que vai ser pontuada nesse comentário, de que Jesus era, sim, uma pessoa socialmente envolvida naquele momento onde ele estava e não se enquadra nesse contexto histórico do texto que foi lido pelo senhor. Vamos para a próxima tela. A próxima tela nós temos aí uma citação da nossa declaração de fé, irmão Ramon. Sim, senhor, pastor. A declaração de fé diz o seguinte: cremos, professamos e ensinamos que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus e o único mediador entre Deus e os seres humanos, enviado pelo Pai para ser o Salvador do mundo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Essa citação está em Romanos, capítulo de número 9, versículo de número 5. E algo interessante, pastor, que eu acho na declaração de fé, na frase, é o texto que diz: verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente vai ver que Jesus gostava de estar nas festas, na casa dos irmãos. Por exemplo, nós vamos ver principalmente no livro de Marcos. Marcos capítulo 1, versículo de número 31, a sogra de Pedro experimentou o toque de Jesus. Quando a gente vai para Marcos capítulo de número 1, versículo 41, o leproso também recebeu o toque de Jesus. Quando a gente vai para os evangelhos também, Lucas, me permita, Jesus gostava de estar na casa dos irmãos. Por exemplo, Jesus estava na casa de Jairo, Jesus entrou na casa de Zaqueu. Então a gente vê que este homem chamado Jesus, a Bíblia diz que ele é completamente homem, mas também ele não deixa de ser completamente Deus, pastor. Meu irmão Givanildo, essa lição é uma lição que é importante que o professor ele caminhe por aquilo que a Bíblia fala, né? Sim, e não sim. em cima daquilo que as pessoas falam que a Bíblia diz sem a Bíblia dizer. Por exemplo, tem pessoas que estão preocupadas em falar quantos tronos tem no céu, em falar quem é que a gente vai encontrar no céu, se o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou você vai encontrar só o Pai, ou vai encontrar o Pai e o Filho. Outros já dizem, Jesus tinha o sangue de Maria, Jesus, a sua expressão física puxou Maria, houve um óvulo de Maria, e o elemento sobrenatural de Deus no óvulo de Maria, ou veio já o zigoto, já pronto de Deus. Então, são questões para as quais nós não obtemos resposta. Segundo, a Bíblia nunca vai falar sobre isso. E terceiro ponto, não gera nenhuma edificação para a igreja. Então, o professor precisa estar atento e também não permitir que de repente, algum momento, a lição ou a abordagem da lição vá se distanciando do seu objeto central, que é abordar, falar sobre a experiência humana de Jesus, andando por aquilo que a Bíblia diz, sem tirar tempo com aquelas coisas que não vão somar, não vão acrescentar. Ao contrário, vai ensinar o aluno a viver uma vida mais de especulação do que propriamente uma vida fundamentada em cima da palavra. Exato. Como o próprio nome diz, nós vamos para a escola bíblica dominical. Então a escola é bíblica. Nosso principal livro é a Bíblia Sagrada e também fazemos uso da lição. Mas em vez de estarmos perdendo tempo com essas polêmicas que não promovem crescimento e edificação, nada melhor do que nós estudarmos a Bíblia, né? Falando de Jesus dentro dessa experiência humana, como já foi falado aqui, era alguém que estava dentro de uma sociedade. Era alguém que estava, por exemplo, na sinagoga lendo as Escrituras. Alguém que estava entrando na casa das pessoas sempre com o objetivo, né, de curar, de levar salvação, sempre com o objetivo de falar do Evangelho aos pecadores, enfim. Então, Jesus vivenciou e os apóstolos, os discípulos, viveram com ele cerca de 3 anos, né? Então, ele teve essa experiência de um ser humano
comum da sua época, em certo aspecto, um judeu comum, claro, mesmo sendo Deus, e milhares de pessoas tiveram a oportunidade de vê-lo, de ouvi-lo, de tocar, de ouvir os seus sermões, as suas parábolas, as suas pregações. Então, Jesus não é um personagem fictício, uma lenda. Jesus não é um ser lendário que alguém diz que viu sem ter comprovação. Existem comprovações bíblicas históricas de que verdadeiramente Jesus esteve aqui, fez-se homem, habitou aqui por cerca de 33 anos, e desses 33 anos, 3 anos foi de um ministério intenso, né? Durante aproximadamente 30 anos de sua vida, foi um judeu comum, vivendo lá em Nazaré da Galileia, junto com seus pais, mas durante os 3 anos do seu ministério, um ministério intenso, onde milhares de pessoas tiveram a oportunidade de vê-lo, ouvi-lo, tocá-lo, serem curados, receberem milagres extraordinários, ou seja, não há como negar a realidade que Jesus verdadeiramente viveu entre os homens. Queridos irmãos, vamos para um rápido intervalo, não saia daí. No próximo bloco nós estaremos comentando o primeiro tópico de nossa lição com um título: A Experiência Humana no Ministério de Jesus. Não saia daí, nós voltamos depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, nesta oportunidade estudando a 8ª lição, que tem como título Jesus viveu a experiência humana. No bloco anterior, nós trouxemos aqui uma visão panorâmica da lição de hoje, e agora nós vamos para o primeiro tópico de nossa lição. E aí o primeiro tópico de nossa lição, evangelista Alessandro, a experiência humana no ministério de Jesus. E como aqui comentamos, pastor Ezequias tem sempre utilizado o primeiro tópico para fazer a exposição da doutrina, que é o coração, vamos assim dizer, da lição desta semana. Não só desta semana, mas as outras lições, o primeiro capítulo sempre tem desempenhado um papel de grande importância. E aí nós temos os debates com as autoridades religiosas, a vida social e religiosa de Jesus e características próprias do ser humano. Então vamos para a próxima tela, por favor. E aí nós temos a experiência humana no ministério de Jesus. Nós temos Jesus Cristo, o homem completo. Jesus teve espírito humano, alma humana e teve corpo humano. Perfeito, pastor. Em outras palavras, ele era um ser humano completo. Veremos mais na frente que o último ponto da lição vai tratar justamente sobre algumas heresias que negavam aspectos dessa tripartida, ou tripartes, ou 3 partes, como queira chamar, da pessoa de Jesus. Mas a lição vai mostrar justamente isso, que ele foi um ser completo. E para ser um ser humano e ter uma experiência humana, pastor, completo, tem que ter corpo, alma e espírito. No bloco anterior, quando o professor Ramon falou sobre alguns historiadores romanos, como Tácito, Plínio e também até o historiador judeu, Flávio e José, eles 3 e outros mais, outras referências mais, narram esse aspecto humano de Jesus, pastor, de forma plena. Quando a Bíblia diz, por exemplo, que Jesus teve uma alma, quando teve um espírito, teve um corpo, ele estava, em outras palavras, a Bíblia está dizendo que para ter corpo ele teve necessidades. Né? Necessidades, emoções, necessidades físicas, necessidades emocionais. E é muito simples, pastor, mostrar essa 3 partes, digamos, da constituição humana de Jesus, citando alguns textos, por exemplo, como corpo. Como corpo ele sentiu necessidades e teve, por exemplo, fome. Mateus capítulo 4, versículo 2, João 19, 28. Jesus também teve cansaço e fadiga, isso fala da parte corporal, o corpo de Jesus, Mateus 8, 24 e também João 19, 28. Mas Jesus, pastor, ele chorou, ele teve tristeza. E quando a gente fala de chorar e tristeza, a gente vem aqui para a alma. A alma é a sede das emoções, é ali onde está o núcleo sentimental do ser humano. Então é ali onde está a alma de Jesus. A Bíblia diz que ele sentiu tristeza, Mateus 26 37, 38, João 11, 35, Lucas 19, 41. A Bíblia nos mostra que ele se alegrou, Lucas 10, 21. Isso é alguém que tem alma, que tem sentimento. A série das emoções de Jesus estava em pleno vigor, não é? Se Jesus não fosse um ser humano, ele não teria isso aqui. A Bíblia diz que ele foi tentado, Mateus 4, do 1 ao 11. Isso fala da sua humanidade plena.
A Bíblia demonstra que ele teve compaixão, misericórdia pelas pessoas. Só alguém que tem sentimento, como a alma, por exemplo, pode ter isso. Mateus 9,36. Mas a Bíblia diz também que ele sentia tristeza pela degradação humana. E isso mostra também de um sentimento muito apurado em Jesus, que é a sua constituição da alma. Então, negar a alma e o corpo de Jesus e o Espírito, já que o Espírito é a parte espiritual, nós vamos falar sobre isso um pouco mais na frente, a Bíblia mostrando Jesus tendo corpo, alma e espírito, mostra de que ele era um ser humano na íntegra. Então, ele teve essa experiência humana, porque ele tinha a constituição de um ser pessoal e humano, pastor. Vamos para a próxima tela. A próxima tela vai nos mostrar a experiência humana no ministério de Jesus. O primeiro tópico ali, ele nasceu de uma mulher, embora gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo, que é aquilo que nós comentamos agora há pouco, né? Nós temos que já nos deixar por vencido essa verdade, não tem mais que discutir sobre essa questão. Foi uma ação sobrenatural do Espírito Santo e ponto final. Isso. Seu nascimento, ou seja, o parto foi normal e comum como de qualquer ser humano. Lucas 2, 6 e 7. Ele cresceu em estatura e em sabedoria. Lucas 2 e 52. Ele sentiu sono, como o evangelista já colocou. Sono, fome, sede e cansaço. Mateus 8, 24, João 19, 28 e 4, 6. E ele sofreu, chorou e sentiu angústia. Lucas 19, 41 e Mateus 26 e 37. Então, irmão Ramon, é importante que o professor leia estas referências bíblicas. Na verdade, talvez não dê tempo de ler todas, mas pelo menos elencar uma referência bíblica para cada ponto desse, para estar fundamentando aquilo que ele está expondo em sala de aula. Perfeito, pastor. Já foi dito aqui no bloco anterior pelo nosso professor Givanildo que o professor ele tem que ser bíblico, né? Além da revista da Escola Bíblica Dominical, a superintendência da Escola Bíblica Dominical ainda fornece um esboço. Então, se o professor seguir direitinho, dividir os tempos, mostrar ao aluno o texto, os versículos, incentivar, pastor, que é uma das coisas também que o senhor orienta sempre, é que o professor incentive o aluno a estar abrindo a palavra, mostrando o texto. E nós temos certeza que se ele seguir direitinho o que está sendo ensinado, vai dar tudo certo para a glória de Deus, pastor. Próxima tela, por favor. E aí na próxima tela, irmão Givanildo, experiência humana no ministério de Jesus. Os evangelhos revelam atributos característicos do ser humano em Jesus. Eu já vi alguém dizer assim, olha, Jesus orava, mas ele orava só para servir de exemplo, mas ele não precisava orar. Aí Jesus estava dormindo no barco, né, naquele momento. Não, Jesus não estava dormindo, não. Jesus estava fingindo que estava dormindo, porque Jesus era Deus e Deus não dorme. Na verdade, quando se faz essa abordagem, é aquele problema do extremo, né, de enfatizar demasiadamente a natureza divina de Cristo em detrimento da humana. Isso. Ou o inverso, enfatizar demasiadamente a natureza humana em detrimento da divina. E o que temos aprendido desde a primeira lição sobre Cristologia nesse trimestre é que, e reiteradas vezes, aprendemos que ele é 100% homem, 100% Deus. Pleno Deus e pleno homem. E essas duas naturezas, ou a dupla natureza, ela atuava ou agia em plena harmonia. Em nós também temos uma natureza humana e temos a natureza divina pelo Espírito Santo que habita em nós, só que dentro de nós essa dupla natureza ela gera um conflito, né? Paulo diz que a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Em Jesus há algo diferente aí. Como Jesus não tinha essa natureza caída ou pecaminosa, essa dupla natureza humana e divina agia em plena harmonia, não havia esse conflito, essa guerra interior que nós enfrentamos. E aí, nessa experiência humana no ministério de Jesus, nós vamos perceber que Jesus teve uma mãe humana, né? Claro, Maria foi escolhida para ser a mãe do Salvador, mas não tinha um pai humano, a não ser um pai adotivo, né? José não teve uma participação, vamos dizer assim, na geração de Jesus e sim na
criação, na educação de Jesus. Mas Jesus também teve irmãs e irmãos. É bom nós lermos isso, Mateus capítulo 13, versículo 55. Então é bom lembrar que Jesus foi o primogênito de Maria, mas não foi o unigênito de Maria, porque Maria teve outros filhos. Mateus capítulo 13, versículo 55 diz: não é este o filho do carpinteiro? Ou seja, Jesus era alguém conhecido da sua época como filho do carpinteiro lá de Nazaré da Galileia. E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Então Jesus tinha família, tinha irmãos, tinha irmãs. Também como homem, Jesus morreu. Só foi possível Jesus morrer porque ele assumiu essa natureza humana. Como Deus, ele não poderia morrer, não pode morrer, mas já que ele tornou-se homem, não é? Como diz Paulo lá em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, que ele aniquilou-se, ele tomou a forma de servo, ele fez-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se até a morte e morte de cruz. E Paulo vai falar sobre isso neste maravilhoso capítulo onde Paulo fala sobre a doutrina da ressurreição, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15. Nestes versículos 3 e 4, Paulo traz um resumo da vida de Cristo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4, Paulo diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados. Ou seja, só foi possível ele morrer porque ele tornou-se homem, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, como um homem, ele também morreu. Deu provas materiais de ter corpo humano. Lucas capítulo 24, versículos 39 a 41, que é o momento da crucificação. Eu quero ler esse texto também, pastor Lucas, capítulo 24, versículos de número 39 a 41. Diz assim, Lucas 24, 39 a 41. Vede as minhas mãos e os meus pés. Isso já é a aparição de Cristo após a sua ressurreição, não é? Ele aparece aos discípulos, diz: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne e ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles ainda, por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhe: tendes aqui alguma coisa de comer? Então Jesus, mesmo após a sua ressurreição, demonstrou que tinha um corpo humano. E foi feito semelhante aos homens, né? A diferença é que Jesus não tinha natureza caída ou pecaminosa. O escritor aos Hebreus diz, Hebreus capítulo 4, versículo 15, que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Então, Jesus, um homem perfeito. Se pudéssemos comparar Jesus a um ser humano, nós poderíamos compará-lo a Adão antes da queda. Quem era Adão? Adão era um homem perfeito, que não tinha a natureza caída ou pecaminosa. Assim era Jesus, um homem perfeito e que esteve dentro de uma realidade social, dentro de uma realidade religiosa. É alguém que esteve interagindo com pessoas, familiares, amigos e até mesmo os opositores. Por exemplo, nesse primeiro tópico, o pastor Ezequiel Soares vai fazer menção a estes três grupos religiosos: os fariseus, os saduceus, os herodianos, que eram grupos religiosos, guardiões da lei de Moisés, que eram inimigos de Jesus. Grandes opositores. Assim, grandes opositores. E eles mesmos testificam que Jesus é um personagem real. Eles mesmos debateram com Jesus, eles mesmos ouviram os ensinos. Inclusive, apesar desses grupos serem opositores, mas é interessante que quando Jesus respondia a um fariseu, aí o saduceu perguntava. Quando Jesus respondia ao saduceu, o fariseu perguntava. Ou seja, eles mesmo sendo grupos opositores, mas eles se uniram para ouvir os ensinos de Jesus, não com o intuito de aprender com o mestre, mas com o intuito de debater. Então, até os inimigos são provas que realmente Jesus tornou-se homem e habitou entre os homens. Há duas coisas que são importantes ainda nessa tela, é o seguinte, primeiro, vamos para o último argumento que o senhor falou, ele foi feito semelhante aos homens, mas sem pecado. Isso. Isso é bastante claro nas Escrituras.
Até o texto que foi utilizado na lição passada sobre o princípio do esvaziamento, que mesmo sendo Deus, não usou usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomou forma de servo e fez-se semelhante aos homens. Mas o pastor semelhante quer dizer o quê? Ele não era igual a um homem? O senhor não disse aí que ele era 100% homem? E por que agora está dizendo que ele é semelhante? Então, se ele é semelhante, ele não é 100%, não. Ele é 100% homem. E aí vale destacar o seguinte: a diferença de Jesus, da humanidade de Jesus para a nossa humanidade, é que a humanidade de Jesus não experimentou o pecado somente. É porque comumente, quando falamos de natureza humana, geralmente o nosso raciocínio só vai do pós-queda. Só trabalhamos o conceito de natureza humana pós-queda, natureza humana decaída, natureza humana pecadora. Só que a natureza humana de Jesus, como o irmão Givanildo bem colocou aqui, é a mesma origem da natureza humana de Adão, uma natureza perfeita, mas que poderia sim também pecar. E ele, ao invés de Adão foi tentado, pecou, e ele foi tentado e venceu. É o primeiro ponto que eu queria deixar claro aqui para os irmãos. O segundo ponto é o seguinte: esse primeiro tópico aí, ele teve mãe humana além de irmãos e irmãs. Os dois textos que foram citados aí, eu gostaria de ler primeiro capítulo 13 de Mateus, versículos 55 e 56. O versículo 55 diz assim: não é este o filho do carpinteiro, e sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então, de onde lhe vem tudo isto? Aqui o texto deixa claro de que Jesus tinha mãe e Jesus tinha irmãos e irmãs. Aí algumas pessoas dizem assim, porque existe um grupo heterodoxo que diz assim: não, Maria só teve Jesus. E depois de Jesus, Maria não teve mais nenhum filho. Para defender a heresia da eterna virgindade de Maria. Isso, a perpétua conceição, né? A perpétua conceição. Só que o texto diz que Jesus tinha irmãos e irmãs. Aí abriram aí uma outra aba aí e dizia assim: não, peraí, não, de fato, Jesus tinha irmãos e irmãs. Aí tem duas abordagens para tentar justificar a perpétua conceição de Maria. Tem duas abordagens. A primeira abordagem é que estes irmãos aqui não são irmãos de carne, são irmãos espirituais. São irmãos espirituais, é a primeira abordagem. A segunda abordagem, que eu acho ainda mais absurda, é dizer que estes filhos eram filhos de José do primeiro casamento. Pelo amor de Deus. Filho de José do primeiro casamento. Onde é que está escrito isso? Não há base bíblica. Não há base bíblica alguma. E aí o texto lá de Mateus 12 e 47 é um texto bastante esclarecedor. Veja o que é que Mateus diz, capítulo 12, versículo 47 em diante. Diz assim: e alguém lhe disse: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Porém, Jesus respondeu ao que lhe trouxe o aviso: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aí alguém pode pegar esse texto aqui, tá vendo, pastor? Aqui, ó. É aquele que faz a vontade. É minha mãe, meu irmão e minha irmã. Só que, veja que Mateus ele faz a separação dos dois grupos. Os grupos dos discípulos de Jesus e o grupo da família de Jesus. Uma família, a família física, e a outra a família espiritual. E aí Jesus dá um contorno espiritual, faz uma aplicação espiritual para todo aquele, quem é meu irmão, quem é minha irmã, quem é minha mãe. Jesus estava com isso desconsiderando Maria? Não. Jesus queria dar um ensinamento aos seus discípulos sobre a importância, sobre o sentido da vida e, sobretudo, aqui também de sua missão. Então, é importante que isso fique bem claro
né, para você, professor, que estará abordando em sala de aula. Vamos para a próxima tela. A próxima tela nós temos aí, Evangelista Alessandro, as heresias que negam a humanidade de Jesus. 2 heresias sobre a experiência humana de Jesus. Aí eu queria que o senhor pudesse comentar, por favor. Pois não, pastor. Esse ponto, assim como os demais, também tem sua importância. No entanto, antes de responder propriamente dito a sua pergunta, pastor, seria interessante lembrar de que o foco mais importante da lição é aquilo que estamos fazendo até aqui, que é a análise do próprio texto, não é? Essa parte histórica, de fato, ela tem sua importância, mas o professor não deve se preocupar tanto com isso, não é? Mas vamos lá. Pelo menos 2 heresias surgem no seio da igreja que negam essa humanidade de Jesus, essa experiência como ser humano, não é? E das 2 temos aqui a primeira, que é o apolinarianismo. Ele negava que Jesus tivesse um espírito humano. Já foi falado aqui no bloco anterior que Jesus tinha a constituição humana plena, corpo, alma e espírito. Logo, ele é 100% humano. Só que Apolinário, ele era um bispo da cidade de Laodiceia, ele defendia de que Jesus era 50% humano e 100% Deus. Por que 50% humano? Porque ele defendia de que essa parte espiritual não era o espírito humano. Jesus não tinha a experiência de ter o espírito humano. O que Jesus tinha era um corpo humano e sentimentos humanos, ou seja, ele tinha um corpo e alma, mas ele não tinha o espírito. Sendo assim, Apolinário quebra a doutrina da dupla natureza de Jesus, como já foi dito aqui, plenamente Deus e plenamente homem. Para que Jesus seja plenamente homem, pastor, ele tem que ter corpo, alma e espírito. Sim. Se eu tiro qualquer parte dessa constituição tripartida, ele deixa de ser homem, pelo menos 100%. Então é o que Apolinário defendia, que ele era 50% humano. Ele não tinha um espírito humano. Porque na cabeça de Apolinário é interessante notar que estes líderes da igreja, pastor, muitas vezes eles defendiam suas teses, e essas teses eram heréticas, eram heresias, mas no fundo talvez eles não quisessem fazer isso, mas por não ter um esclarecimento, ou a teologia está em construção, eles terminavam aqui e acolá errando, né? Permita-me, nem sempre a heresia ela é mal intencionada. Nem sempre a pessoa diz assim, eu sei que isso está errado, mas eu vou ensinar. Às vezes ocorre exatamente por isso. Exato. Por uma má interpretação, por uma falsa hermenêutica, por não compreender a doutrina, né? E por isso surgiram as heresias. Claro que tanto uma como outra devem ser debatidas, claro, devem ser refutadas, mas precisamos entender que às vezes elas surgiram com a melhor das intenções, só que a pessoa não estava compreendendo a doutrina. Perfeito. Então, voltando aqui, pastor, para terminar, então Apolinário defendia essa heresia, de que Jesus não era plenamente humano, era parcialmente humano. E o segundo, nós temos aqui o monotelismo, que dizia que Jesus não tinha vontade humana, ou seja, o querer humano. Veja bem, enquanto um nega a característica de Jesus ter espírito humano, o outro nega a característica de Jesus ter uma alma humana. Porque as emoções, as sedes dos sentimentos estão na alma. São 3 termos que aparecem no Novo Testamento. Soma, que é corpo. Jesus tinha um corpo. Psirrê, que é o que surge depois de psicologia, né? Que é a alma humana. E tem o pneuma, que é o espírito. Então, Apolinário dizia, Jesus não tem o pneuma, Jesus não tem o espírito. Essa constituição espiritual do homem não tem. Porque se ele tivesse, ele ia pecar. É uma heresia. O contrário é o monoteísmo. Ele diz assim, não, Jesus tinha espírito e tinha corpo, mas ele não tinha sentimentos humanos. Porque se Jesus tivesse essa alma, esse psirrê, esse sentimento, se as sedes das emoções de Jesus fosse a mesma do homem, ele logo cairia na tentação de Satanás. Então, como o professor Joanildo disse, pastor, a tentativa tanto do apolinarianismo como do monotelismo, entre aspas, era talvez de defender a cristologia, mas terminaram fazendo errado. É aquilo que dizem, né? A intenção foi boa, mas a conclusão não foi. Então, basicamente, pastor, para resumir essa explicação para o professor que está em casa é isso. Um negava que Jesus tinha espírito humano, o outro negava que Jesus tinha as sedes das emoções humanas, que é a alma. Vamos para a próxima tela. E aí, a próxima tela, nós temos o segundo tópico de nossa lição, heresias que negam a humanidade de Jesus,
de alguma forma nós já vimos aqui nessa exposição, mas nós temos aqui o apolinarismo, reação da igreja e monotelismo. Vamos para a próxima tela. Próxima tela, heresias que negam a humanidade de Jesus. Irmão Ramon, queria que o senhor pudesse ler, por favor. Perfeito, pastor. Apolinarianismo. Segundo Apolinário, o Logos, que está em João capítulo 1, teria ocupado o lugar da alma na encarnação. Com isso, negou que Jesus tivesse espírito humano. Dizia que, se alguém põe em Cristo a sua confiança como sendo homem, está destituído de racionalidade e indigno de salvação. Permita-me, em outras palavras, ele dizia que se crer na humanidade de Cristo, você está colocando em risco a sua salvação. Né? Alguém que vai perder a sua salvação. Mas é interessante que o próprio Paulo, na primeira carta a Timóteo, eu vou pedir permissão, pastor, é só um texto para refutar essa heresia. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2, e o versículo de número 5, é um texto bem conhecido, que a igreja do Senhor Jesus já conhece. Paulo diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, né? Então Paulo deixa bem claro que Jesus é homem, claro, homem no sentido pleno, mas sem a natureza caída ou pecaminosa. Então Apolinário dizia que se alguém crê que Jesus é homem, iria perder a sua salvação, quando na verdade Paulo deixa bem claro que Jesus é homem. Ele ainda diz que a pessoa não tem racionalidade, né? Eu acho isso muito interessante. Ele vai dizer que aquele que crê em Cristo homem e confessa e acredita nele, vai dizer que está sem racionalidade. Acredito que deveria ser ele que estava sem a racionalidade, porque a gente olha na Bíblia Sagrada que Jesus é plenamente homem e plenamente Deus. E o plano da salvação, ele só seria eficaz dentro dessa condição. Exato. Jesus teria que, como homem, se identificar. Hebreus mostra-o como o nosso sumo sacerdote, como aquele, capítulo 8, de Hebreus vai falar que ele teria que sentir as nossas dores, teria como exercer a sua missão sacerdotal, mas teria que ser Deus, porque o seu sacrifício teria que ser eterno. Então implica tanto a natureza humana de morrer, de pagar a dívida, como a natureza divina de tornar este pagamento não só eterno, mas retroativo. Sim. Ou seja, o sacrifício de Cristo, ele beneficia não só aqueles que viviam ali no primeiro século, mas todos aqueles que dali para frente e dali para trás. Entendeu? Então é um benefício retroativo. É por isso que ele precisaria ser aquele que deveria pagar o nosso preço. Ele precisaria ser um homem perfeito, e precisaria este homem perfeito não ser apenas homem, mas ter a natureza divina. Mas no próximo bloco nós comentaremos aqui o segundo tópico, o terceiro tópico de nossa lição, mas não saia daí, nós voltamos depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco de seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a 8ª lição que tem como título Jesus viveu a experiência humana. E nós comentamos aqui que o pastor Ezequias reservou 6 lições para tratar sobre a cristologia, dada a necessidade e a profundidade, a densidade e a importância desta doutrina na fé cristã. E algumas pessoas às vezes têm algumas dificuldades com relação às terminologias históricas, muitas vezes a abordagem teológica, e algumas pessoas acabam tendo alguma dificuldade. Mas eu gostaria de apresentar a você 2 obras aqui que podem lhe ajudar e muito na compreensão desta lição, além do próprio livro, texto do pastor Ezequias, que é o livro de apoio da lição. Temos aqui também Credos e Confissões de Fé, breve guia histórico do cristianismo, também aqui editado pela editora Berea,
de autoria também do pastor Ezequias Soares, que vai trabalhar os credos e as confissões de fé. E temos um outro aqui também que eu acho bastante significativo também para esta lição, Teologia Sistemática em Diálogos. Isso é um livraço do pastor Ezequias Soares e de sua filha Daniele Soares, onde o pastor Ezequias, juntamente com sua filha, vai abordar diversos temas, por exemplo, sobre a Trindade, e vai mostrar o que os grupos heterodoxos falam sobre a Trindade, trazendo a sua devida refutação. Isso é importante pontuar, porque nós teremos ainda outras lições que vai falar sobre a igreja, vai falar sobre o Espírito Santo, vai falar sobre o pecado, e estes temas são contemplados nesta obra aqui do pastor Ezequias. Esta obra você pode adquirir a partir aqui do endereço eletrônico que está aparecendo em sua tela, Livraria Berea. Não perca a oportunidade de ter este livro em sua biblioteca. Vamos para a próxima tela. Evangelista Alessandro, heresias que negam a humanidade de Jesus, monotelismo. Pois não, pastor. Então, lendo aqui o texto, diz assim: monotelismo é a doutrina cristológica do patriarca Sérgio, da cidade de Constantinopla, que ensinava que Cristo possuía uma só vontade. Essa doutrina se chama monotelismo. Pode-se dizer que se trata da fase final dos debates no que diz respeito às duas naturezas de Cristo. O termo provém de duas palavras gregas, monos, que quer dizer único, e telema ou felema, que seria uma expressão mais correta, quer dizer desejo, vontade. Isso aqui, pastor, eu acho que é interessante reforçar. Já foi falado rapidamente sobre o apolinarianismo, que vem de Apolinário, que era um bispo da cidade de Laodiceia, que tinha a ideia de que Jesus não tinha o espírito humano. E aqui nós temos o monotelismo de outro patriarca, agora de uma outra cidade importante, que é a cidade de Constantinopla, e o nome dele é Sérgio, como está dizendo aí, e ele negava justamente que Jesus tivesse a vontade humana. Por isso que o termo é mono de não é? Telismo de vontade, de desejo. E é interessante observar que por que o bispo Sérgio da cidade de Constantinopla fez isso? Porque na cabeça dele, se Jesus tivesse desejos, vontades, emoções humanas, logo ele pecaria, não é? E a realidade é que a Bíblia mostra que Jesus teve desejos humanos, sim. Jesus teve desejo, por exemplo, de orar, e fez isso. Jesus teve desejos, teve escolhas, ele escolheu 12 apóstolos. Aquilo ali é a maior manifestação de que Jesus tinha desejos e vontades, é quando a Bíblia diz que ele escolheu para si aqueles que ele quis. É interessante isso no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, diz que quando Jesus subiu para o monte para orar, pastor, quando ele desceu, ele escolheu para si aquele que ele quis. Isso é manifestação de desejo humano. Ele desejou ter aqueles 12 ao seu lado. Tinha mais de 500 ali, mas ele quis aqueles 12. Né? Jesus quis, em algum momento, atender pessoas. Em outros momentos, não, pastor. A gente vê quando ele vai para a casa de Jairo, o principal da sinagoga, no meio do caminho, capítulo 5 de Marcos, uma mulher que tem um fluxo de sangue, toca em suas vestes, ele para. Olha para trás e pergunta quem me tocou. Isso é até uma manifestação aqui clara da sua humanidade, né? Ele não sabia de tudo, como ser humano, não. Como Deus, sim, mas como ser humano, não. E ele pergunta quem me tocou, e ela se declara quem tocou, ele escuta aquele desejo daquela mulher, a vontade, cura aquela mulher, ele teve desejo de curar aquela mulher, e depois ele vai para a casa de Jairo. Então, veja, ele teve escolhas, mas teve pessoas, pastor, que ele escolheu não atender. Interessante isso. Aquela mulher Ciro-Fenícia, que vinha gritando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A Bíblia diz que o caminho todo ela gritando e Jesus não deu atenção. Chegou em uma casa que ele foi para descansar, porque o texto diz que ele queria descansar, isso é vontade. Jesus entrou na casa e não atendeu a mulher. E a mulher disse, ou você deixa entrar, então eu vou arrombar a porta, mas eu vou chegar lá. E ela entrou com tudo, se jogou aos pés de Jesus, já disse, eu vou te atender, agora eu vou te atender. Então Jesus tinha desejo humano. Então, a ideia de Sérgio de dizer que ele só tinha o desejo, vontade divina e não humana, era para tentar, de alguma forma, dizer, olha, ele não pecou porque não tinha vontade humana. Isso é quebrar o que está escrito lá em Hebreus, que diz que ele foi igual, o texto diz semelhante, né?
igual no sentido de natureza humana, não pecaminosa. Isso. Então Jesus teve desejo. Então a expressão monoteísmo é porque ele dizia que ele só tinha uma só vontade. Se eu pudesse criar um neologismo aqui, pastor, eu diria o duoutelismo, duo de dois, doutelos. Jesus tinha duas vontades, a vontade humana, o desejo humano, mas também a vontade humana e o desejo divino. Romanos capítulo 8, versículo 3 diz assim: porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Essa frase aqui, ela é estratégica, é a chave hermenêutica para a compreensão da humanidade de Cristo. Sim. Veja, enquanto lá no princípio do esvaziamento diz que ele mesmo sendo Deus, não usou usurpação ser igual a Deus, aniquilou-se, tomou forma de servo, fez semelhante aos homens. Paulo aqui ele vai mais longe, né? Fez semelhante aos homens, ele vai especificar que semelhança é essa. Ele vai dizer, em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. Ou seja, ele tinha uma natureza humana perfeita, como Adão possuía, tanto que Paulo vai fazer essa abordagem lá em Romanos 5. Só que uma natureza humana que, assim como a natureza humana de Adão estava sujeito ao pecado, a natureza de Cristo também estava sujeito a pecar. É por isso que Jesus orava, é por isso que Jesus se consagrava, é por isso que Jesus procurava sempre estreitar a sua relação com o Pai para que pudesse cumprir perfeitamente o seu propósito. Tem um texto aqui que eu acho também muito interessante, Hebreus capítulo 7, versículos 20 em diante, diz o seguinte: e isso não se deu sem juramento, porque os outros são feitos sacerdotes sem juramento, mas este foi feito sacerdote com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, você é sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tornou fiador da superior aliança. Ora, os outros não são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Ou seja, a ideia de que Jesus não poderia ter sentimento humano, de que Jesus não poderia se identificar com a natureza humana, cai por terra a partir desse texto, porque ele teria que ser um sacerdote perfeito. Isso. E para ser sacerdote perfeito, poder interceder, ele teria que ter a identificação humana. Só que não só a natureza humana, mas a natureza divina, porque o texto diz que ele foi estabelecido sacerdócio, seu sacerdócio é imutável, porque ele foi constituído sacerdote para sempre. Isso aí fala da sua natureza divina. O sacrifício de Cristo é eterno, não por causa da natureza humana de Cristo, mas por conta da natureza divina de Cristo. Exato. A natureza humana de Cristo, Jesus pagou os pecados para quem? Né? E aí surgiu também outra heresia que não foi citado, que é a heresia de que os nossos pecados nós estávamos devendo a Satanás. E aí Jesus morre na cruz e paga a dívida a Satanás. Não, a dívida nunca foi a Satanás. A gente não deve nada a Satanás. Graças a Deus. A gente deve a Deus. Nós caímos em Adão e caímos, estamos distantes de Deus por natureza. A humanidade está distante de Deus, mas a humanidade não deve a Satanás. Satanás é o arqui-inimigo, é o acusador, e ele vai sempre apontar a natureza humana como uma forma de desestimular o indivíduo sobre qualquer hipótese de dele chegar a Deus. Mas o sacrifício de Cristo foi pago ao próprio Deus, e esse sacrifício só teria a sua aplicação plena e perfeita dentro desta condição que a Bíblia mostra. Exato. Ele teria que ser o Deus encarnado
para que o seu sacrifício tivesse extensão por toda a eternidade. Exato. Além disso, pastor, é bom nós observarmos que se Jesus não tivesse essa natureza humana e essa vontade humana, não faria sentido a sua tentação, porque Deus não pode ser tentado. Quem foi tentado ali foi o homem Jesus, né? Então, quando Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4, quando Satanás vai tentar o Filho de Deus, qual é a primeira investida dele? Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Por quê? Jesus estava com fome. Jesus tinha necessidades físicas, ele precisava de alimento. Segunda investida, porque tu não te lanças do pináculo do templo. Como que diz assim, se você se lançar, as pessoas vão acreditar que você é o Filho de Deus e você não vai morrer, porque existe uma profecia que diz lá que aos seus anjos dará ordem a seu respeito. Mas observe que Jesus foi tentado exatamente porque tinha natureza humana. Se Jesus não tivesse essa natureza humana, não tivesse vontade humana, não faria sentido ele ser tentado. E Paulo chama ele de segundo Adão, né? Seria Exato. dizer que Adão não tinha desejo. Exato. Isso. Porque se ele é o segundo, então Isso. Adão tinha que ter Exato. desejo. Se Adão tinha, Jesus também tinha desejos humanos. Olha, Hebreus 7,26 diz assim, porque nos convinha um sumo sacerdote como este, como santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, e exaltado acima nos céus. É aquilo, princípio do esvaziamento ali, Sim. né? Que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo. Porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo ofereceu. Vamos para a próxima tela, aí é o último tópico de nossa lição, terceiro tópico, como esses hereges, como essas heresias se apresentam nos dias atuais. E aí o primeiro subtópico, quais são os países que Jesus visitou quando esteve entre nós e Jesus era visto como alguém da comunidade. Vamos para a próxima tela, por favor, que o nosso tempo já foi embora. E aí, irmão Ramon, nós temos como essas heresias se apresentam nos dias atuais. Eu queria que o senhor pudesse ler e comentar rapidinho. Perfeito, pastor. Primeiro, priorizar somente a natureza humana de Jesus, né? Já foi dito aqui, né, pelos professores, pelo senhor, que existe justamente essas heresias hoje, a gente que vai dizer apenas que Jesus foi apenas homem. Nós já citamos aqui. Outra coisa também, nós vamos entender erroneamente que Jesus deixou de ser Deus. Já foi dito aqui também pelo professor Givanildo que existem heresias por aí que vai dizer que Jesus não era Deus. Ele é apenas um homem comum da sociedade. Outra coisa também é negar que o Senhor Jesus era Deus. E eu acho bastante interessante, o pastor Ezequias Soares, ele vai dizer o seguinte: é pecado negar a humanidade de Cristo. Está em João, capítulo de número 4. Da mesma forma, é pecado negar também a sua divindade. Está em Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 9. Pois Jesus é tanto homem como Deus. E a gente está aprendendo aqui, nesta lição maravilhosa, que o professor também vai poder passar em sala de aula, que Jesus ele é completamente homem, completamente Deus. E vale frisar isso porque isso tem se levantado, pastor, muitos nos dias atuais. Tem sido um embate muito grande, principalmente no meio das universidades, no meio dos grupos heterodoxos, e nós devemos fechar as brechas, senão vai começar pessoas também entrando dentro da igreja justamente com essa heresia, mas com certeza será combatida, pastor. E uma verdade que eu gostaria até para a gente é básica, mas por incrível que pareça, também há um combate muito grande aí fora, quando se fala de Jesus, né? E diz que comumente Jesus é chamado Jesus Nazareno, ou seja, Jesus de Nazaré. Aí alguns autores chegam a dizer que ele é chamado Nazareno porque ele nasceu em Nazaré. E que essa ideia de que ele nasceu em Belém, isso foi uma criação posteriori, uma criação depois do primeiro século. Só que o evangelista Lucas,
O Evangelho de Lucas, que tem como finalidade mostrar Jesus como filho do homem, mostrar a humanidade, embora que Mateus também fale sobre a humanidade de Jesus, sobre a infância de Jesus, sobre a vida de Jesus. Lucas, ele como sua finalidade é mostrar a Jesus como filho do homem, mostrar a sua humanidade, ele traz mais detalhes do que outros escritores. Então, Lucas, ele nos diz o seguinte, Lucas capítulo 4, versículo 16, diz assim: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Veja, porque ele era chamado Nazareno, porque a maior parte da sua vida ele viveu em Nazaré. Então ele foi conhecido como Jesus Nazareno, e Lucas diz que Nazaré foi o local onde ele fora criado. O mesmo Lucas também diz que Jesus nasceu em Belém. Capítulo 2 do Evangelho de Lucas, versículo 13 e diante, diz assim: todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José saiu da Galiléia, na cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Então, o que é que José estava fazendo em Belém? Estava voltando para Belém, que era o seu domicílio, para fazer o recenseamento. Versículo 6 diz: e aconteceu o quê? Estando eles ali onde? Em Belém, chegou o tempo de ela ter a criança. Então, Maria deu à luz o seu filho primogênito e enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, o texto deixa claro que Jesus era o primogênito. Então, o primogênito era o primeiro filho de Maria. Não adianta tentar fazer malabarismo, pegando o primogênito lá dos animais, lá do Antigo Testamento, para dizer que primogênito não era necessariamente o primeiro, não. Aqui o texto é claro. Jesus foi o primeiro de uma série de filhos que Maria teria. Ministro, que orientações o senhor pode dar aos professores que estão nos acompanhando acerca desta lição? Pois não, pastor. Eu acho que não é demais reforçar aquela estratégia, positivamente falando, que sempre é dito no programa, que é se utilizar da Bíblia. Não gastar muito tempo com essa parte mais histórica, mais de discussões conciliares. É claro que tem que citar, porque isso está na lição, faz parte. Mas ler textos, pastor. Se formos elencar aqui os textos que foram citados aqui, são dezenas de versículos que dá para muito bem trabalhar em sala de aula e fortalecer ainda mais esse princípio bíblico, não é? E, como sempre fazemos, eu acredito que é interessantíssimo o professor, no domingo, pastor, dessa lição, levar a declaração de fé, ler a declaração. Aqui tem uma exposição claríssima sobre essa humanidade de Jesus e a experiência humana, a experiência, inclusive, das suas limitações, por assim dizer. Então, aqui está uma declaração, um documento maravilhoso que eu acho que vai fortalecer muito, pastor, em sala de aula. Bom, Ramon. Perfeito, pastor. Eu acho que o professor deveria fazer prática daquela regra básica da hermenêutica. O professor precisa ler o texto, entender o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Possa ser que alguém em sala de aula esteja passando por alguma dificuldade. Hebreus capítulo 4, versículo de número 13, o versículo 15, melhor dizendo, o texto vai dizer: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. E outro texto que o professor pode aplicar em sala de aula é o texto que está também na Epístola Anônima aos Hebreus, capítulo de número 2, versículo de número 18. Porque naquilo que ele mesmo, tendo sido tentado, padeceu. A atualizada vai dizer, sofreu. Mas além de ele sofrer, tem aí um remédio para nós. Qual é? Ele pode socorrer o que está sendo tentado. Vamos, Givanildo.
Eu gostaria, pastor, de fazer um acréscimo aqui, só de 2 textos, no terceiro tópico, primeiro subtópico, onde o pastor Ezequias disse que Jesus esteve no Egito, tem a referência em Israel, o próprio textuário fala disso, mas ele fez menção à Fenícia, mas não colocou referência. E, na realidade, Jesus esteve na região de Tiro e Sidom, que é a Fenícia, a antiga Fenícia e a atual Líbano. Isso está em Marcos 7, 24 e Mateus capítulo 15, 21. Então, Tiro e Sidom fica exatamente na região da Fenícia. E o meu conselho para o professor é que hoje temos muitos recursos. Além da Bíblia, da lição da escola dominical, nós temos o esboço que foi elaborado pela equipe da superintendência e temos o programa. O segredo é começar a estudar essa lição quanto antes possível. Não deixar para estudar no domingo, às vésperas da aula, mas começar estudando no domingo anterior para passar a semana estudando essa lição para estarmos aptos para ensiná-la no domingo seguinte. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor. Irmão Ramon, nos dê a honra. Sim, Senhor, pastor. Oremos. Poderoso Deus, maravilhoso Pai, eu quero te agradecer, Senhor, aonde neste dia o Senhor esteve presente entre nós, nos ensinando. Pai amado, aquelas pessoas, Pai, que estão acompanhando, Deus, continua abençoando, continua ajudando e que esta aula seja maravilhosa para a glória do Teu nome. Continua conosco, é isso que eu te peço, ó Deus, e eu já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do programa. Hoje estudamos a 8ª lição com o título Jesus viveu a experiência humana. Na próxima semana veremos a 9ª lição com o tema Quem é o Espírito Santo? O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje e para todos sempre. Amém.